E assim, a gente ainda não tem todas as informações do fundo de investimento, porque existe uma lei do silêncio do mercado financeiro, de quando uma coisa é aprovada e vai entrar no mercado financeiro, 15 dias não se pode falar, não se pode dar informações privilegiadas antes dessa coisa, no caso do fundo de investimento, entrar no mercado para ser adquirido. Então, por isso que a gente não tem todas as informações. O que a gente tem de informação e o que a gente pode passar? Como é que vai funcionar esse fundo de investimento? Esse fundo de investimento nada mais é do que uma espécie de um empréstimo que o São Paulo está fazendo. Ao invés de fazer um empréstimo com vários bancos para conseguir um valor tão expressivo quanto esses quase 240 milhões que está se falando, também não é um valor confirmado, mas é na casa de 240 milhões para pagar essas dívidas de curto prazo, o São Paulo usou aí uma criatividade, que é uma coisa que não costuma ser feita no futebol, pelo menos nunca foi feita no futebol aqui na América Latina, que é conseguir com um fundo uma arrecadação numa espécie de empréstimo, porque tem juros, vai ser pago ao fundo de investimento posteriormente, mas com juros muito mais atrativos do que os juros de banco. E aí, como é que funciona? Essa grana, ela é fixa. Ela não vai entrar mais ou menos a depender do número de acionistas desse fundo de investimento. Ela já foi acordada e quem vai proporcionar essa grana é a parceira do São Paulo, a Galápagos Capital, que está fazendo esse fundo de investimento. Então, ele ainda não está disponível, ele ficará disponível, mas ainda a gente não sabe se será uma oferta pública em que todo mundo pode investir o seu dinheirinho ali no fundo de investimentos do São Paulo Futebol Clube, ou se será uma coisa mais exclusiva só para os clientes da própria Galápagos Capital, que receberão aí uma oferta para poder se tornarem sócios do fundo de investimento do São Paulo. Então é basicamente isso. A Galápagos Capital fez um estudo e entendeu que o mercado financeiro estaria ok de receber esse fundo e que a empresa conseguiria captar aí esses 240 milhões. Né? Então, esses 240 milhões não é uma coisa que vai ser dada. Né? Vai ser uma coisa que o São Paulo vai pagar futuramente e dando esse dinheiro agora é uma coisa que a própria empresa entende que vai conseguir angariar esse dinheiro todo com investidores que ela tem na própria carteira dela. E aí os investidores que adquirem esse fundo funcionam como um fundo de investimento normal. Não sei se todo mundo está habituado ao fundo de investimento, mas você coloca o seu dinheirinho ali no fundo de investimento, é como se fosse uma espécie de poupança, vai? E esse fundo vai rendendo, fazendo o seu dinheiro render aos critérios do próprio fundo, que são específicos de cada um, com mais ou menos risco, e isso a gente ainda não tem a informação completa, mas é assim que o fundo vai funcionar. Quem investir nesse fundo vai lucrar também com os juros do dinheiro que a Galápagos está colocando no São Paulo agora, além das outras normas que o fundo vai seguir, CDB, CDI, enfim, as coisas de mercado financeiro que a gente ainda não tem as informações completas, mas vai funcionar dessa maneira. Então, se tiver alguma dúvida que eu souber explicar, vocês podem mandar no chat, que eu vou tentar ser ainda mais claro. Deixa eu registrar mais 2 superchats que mandaram aqui. O SV Discussion está falando: o dinheiro vem do futebol, então é doping financeiro, é preciso ser coerente. Eu não entendi a pergunta ao certo. Se alguém tiver entendido, pode responder ele. Não, pode falar. Não. Pelo contrário, né? Você traduziu ali, não é uma coisa tão simples como você falou. O ideal seria ter uma entrevista coletiva para esclarecer como tem essa questão de sigilo e tal. Depois desse prazo e tal. Em resumo, para o torcedor, o São Paulo vai apertar um pouco o cinto, vai ter responsabilidades financeiras diferentes a partir do ano que vem, vai ter metas diferentes. Agora, é uma tentativa ousada de mudar um pouco o rumo do clube, né? Que o São Paulo incrementou nesses últimos anos todas as receitas, né? Bilheteria, patrocínios e tal, e não tem sido suficiente, né? Os juros estão comendo toda a receita que o São Paulo tem. Então, o São Paulo está tentando uma alternativa. E aí, tem vários nomes, né, Éder? O São Paulo está flamengando, está palmeirando, cada um... Tem até semelhanças com os dois modelos, algumas, mas são circunstâncias diferentes próprias do São Paulo, do tamanho da dívida atual do São Paulo, das características do São Paulo, do tamanho da arrecadação atual do São Paulo.
mas para tentar, a médio, curto prazo, deixar o clube menos estrangulado, com mais margem, com mais fluxo de caixa. O primeiro momento é de um apertar o cinto, sim. Então, 2025, o investimento vai ser provavelmente menor do que foi esse ano, mas não considera. A informação que eu tenho do futebol, que é o que importa para o torcedor, né? O orçamento do futebol para o ano que vem vai ser um pouco menor do que foi esse ano, em tese, mas não muito menor. Não é um orçamento do tamanho do Fortaleza, por exemplo, que é um exemplo de sucesso, que faz com um orçamento pequeno bastante, né? Então, não é que o São Paulo é coitadinho. Agora, o São Paulo está dando um passo de responsabilidade que eu acho correto. Eu acho que é o inverso do que está fazendo o Corinthians, que é o tudo ou nada. Que lá na frente pode obrigar o Corinthians a ser vendido, virar uma SAF, né? Se as coisas derem errado, como estão dando. E acho que o São Paulo atingiu um nível mínimo de receita capaz de fazer funcionar esse fundo, que é a estratégia. E acho que um presidente só faz isso quando ele tem muito conforto político. Ele foi reeleito sem oposição, o Conselho aprovou de lavada, ele ganhou um título importante recente, então ele tem ali condição política, coisa que o presidente do Corinthians não tem, por exemplo. Claro que não, tá? Querem impeachar o cara, está com uma acusação na polícia. O Casares está numa condição de tentar dar esse passo e passar para a história, se tudo der certo, como o presidente que saneou o São Paulo, né? Como Bandeira passou para o Flamengo, até hoje, carreira política ele seguiu, porque ele é considerado hoje um gestor, o Bandeira. Então, acho que tem essa circunstância específica. Acho que vale a pena correr o risco de você ter um ano ou 2 anos de maior cautela. Cautela não significa negligenciar o time de futebol, senão você cai para a segunda divisão. É diferente da época que o Flamengo fez e que o Palmeiras fez. Hoje a concorrência é mortal. Agora, o torcedor tem que entender, de novo, que se encontrarem São Paulo e Botafogo ano que vem, vai ser o time dos 60 mil euros contra o time dos 60 milhões de euros. Vai ser essa a diferença. Para esses aí, ainda continuará sendo, nesse curto espaço, uma diferença grande. Mas, na minha opinião, vale a pena. O detalhe... Éder, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. O detalhe importante nisso daí foi o que o Arnaldo falou agora. A torcida está ciente do ano de 2025 que o São Paulo vai ter. Eu estou querendo dizer na questão de investimento, de injeção de um aporte financeiro para o futebol, que não terá, ou terá pouco. Então é importante que a torcida tenha consciência disso, para que essa pressão não coloque tudo por água abaixo, igual está acontecendo com o nosso rival. Igual está acontecendo com o rival. Que lá na frente, se o Corinthians for campeão de algum torneio, se o Corinthians não for rebaixado, vai dar M. Não tem jeito. Na conta não fecha. Não tem como. Certo? E o que faz com que, aí falando mais especificamente de futebol, o que faz com que o scout, a diretoria de São Paulo, tenha que ter muito mais criatividade e mais assertividade nas contratações. Uma observação maior, né? Uma observação maior e melhor em mercados menos explorados, porque o mercado que o São Paulo tem explorado hoje é mundo árabe, Europa. E não, vamos dar uma olhadinha ali na Série B. Novo Horizontino está cheio de jogador bom, gente. Mirassol. Vamos dar uma olhadinha na América do Sul. Leva um cara lá para a Argentina para olhar todos os jogos do Campeonato Argentino. A Argentina é pequenininha, dá para o cara rodear lá e ficar andando e vendo todos os jogos. O Vélez é o líder, tá cheio de jogador bom. Certo? Então, essa criatividade que o São Paulo vai ter que ter mais no futebol, no investimento do futebol para o ano que vem. Para fechar, a base. Certo? A base. Perfeito. Usar o calendário, que é uma porcaria, para não falar outra palavra, o calendário brasileiro, usar o estadual para fazer algumas experiências, para dar mais minutos a jogadores que jogaram pouco esse ano e jogadores da base, para ver se eles vão ser úteis para o restante da temporada, certo? Para quando chegar
em agosto, setembro, que afunila o Campeonato Brasileiro com as Copas, os jogadores não estejam, os principais jogadores não estejam desgastados. Esse ele não pode jogar. Eu não posso ver na Arena do Palmeiras um derby choque-rei com o São Paulo com o time reserva. São Paulo e Flamengo no Morumbi com 60 mil pessoas com o Flamengo reserva. Então, essa inteligência e essa assertividade que o São Paulo, claro, falando especificamente do futebol, que o São Paulo vai ter que ter mais, na minha opinião, Arnaldo. Perfeito.